Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. É uma tristeza a gente estar aqui para dar a lição aqui só para 4 pessoas, mas nosso Senhor sabe que é exatamente as pessoas que vão para receber, que é para receber essa palavra, né? Amém. Amém? O nome da lição, meus irmãos, é a promessa de cura divina. Nesse período que eu e minha esposa estamos passando, com o nosso filho na UTI, não está sendo fácil. Essa lição veio para dar um boost de ânimo para mim, para a minha vida, espero também para a vida da minha esposa, que a gente crer que verdadeiramente temos que ter fé, continuar em oração, que nosso Senhor cura não somente nos passados, no Antigo Testamento, no Novo Testamento e até hoje. Amém. Ele não parou em momento algum de curar. Amém? Temos do texto áureo que nos diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53, 4. Ele também, a gente vai ter na leitura, mas para completar o texto áureo também tem Mateus 8, 17, que nos diz assim: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as doenças. O Messias sofria o castigo que nos era devido. Na verdade, tudo que ele sofreu naquele caminho, naquele momento ali, era para ter sido nosso. É para nós ter sofrido, mas o nosso Senhor ele foi para nos livrar das enfermidades, das doenças e não somente dos nossos pecados, até mesmo das nossas doenças também, da mesma forma. Temos pela verdade prática. Jesus é o médico dos médicos, não há enfermidade que ele não possa curar. Eu, antes mesmo até de estar nessa lição, eu pensei assim, eu até fui para buscar, teria essa parte na Bíblia. Jesus é o médico dos médicos, na verdade não tem. Esse foi um ditado popular que foi se virando, mas que não deixa de ser verdade. Esse ditado que o Senhor é o médico dos médicos. Mas que servem para nos mostrar que o nosso Senhor é imutável, desde a antiguidade até hoje. Vamos fazer a leitura bíblica em classe? Quero pedir para os irmãos me ajudar com a leitura bíblica. Começar pelo presbítero Genivaldo. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Felipe. Eu, você? Pode? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondia o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele se foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mateus 8. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre o deixou. E levantou-se e o serviu-os. E, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz:
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Tiago 5. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite e em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-eis aos perdoados. Amém. Eu quero dar continuidade aqui no plano de aula, que é muitos que têm a revista do professor, pode dar continuidade comigo também, só para a gente ter essa introdução, que ele nos diz assim: na lição desse domingo, estudaremos a respeito da promessa da cura divina. Jesus realizou uma obra completa na salvação no Calvário. A cura divina faz parte dela. No plano divino, o Senhor sempre desejou curar o seu povo. Por isso, ele apresentou no Antigo Testamento como Jeová Rafá. No Novo Testamento, segundo Stelling Hontor, as curas divinas são parte integral do Evangelho. O livramento das enfermidades não é provido na expiação, é privilégio de todos os crentes. A obra de Cristo no Calvário nos garante a salvação para a libertação. No nosso Senhor não mudou, por isso podemos orar confiando em seu poder para sarar as enfermidades do nosso corpo e da nossa alma. Jesus Cristo cura sim. Conforme dito anteriormente, o nosso Deus é o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de amanhã. E ele curou, curará e vai continuar curando. Amém? Temos na parte B aqui como motivação também, seguindo no plano de aula, o plano da salvação não somente trouxe a redenção, mas também a promessa de cura para o nosso corpo. Segundo o profeta Isaías, Jesus levou sobre si as nossas dores e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por isso, diante da enfermidade, nós, no tempo ou no diagnóstico ruim, é difícil, não desanime. Tenha fé e creia que Cristo não mudou e Ele tem o poder para curar. Não importa o diagnóstico, a palavra final sempre será dele nas nossas vidas. As enfermidades podem ser muitas difíceis, mas não são maiores do que o nosso Deus. Por isso, confie nele. É onde eu vejo, que nem eu estava falando, que está sendo difícil, que essa lição está sendo como um bush na minha vida, porque muitas das vezes, em muitos momentos na minha vida aqui, orando com a minha esposa, nós desacreditamos. Começamos a desconfiar, mas no mesmo momento, no mesmo instante, confiamos e lembramos que o nosso Senhor nunca muda e nunca falha na palavra dele. É onde que nós dois sempre está andando de cabeça erguida, amém, confiando em Deus e sabendo que Ele vai fazer o milagre na vida do nosso filho. Amém? Temos aqui com a introdução. Na verdade, antes de eu começar a introdução, eu gostaria até mesmo que tivesse mais pessoas, que até mesmo na revista fala assim pra gente, vamos ver se dá o tempo também, porque já está meio arrochado, que eu gostaria de cada um aqui lembrar-se de uma pessoa que necessita aqui das orações, que necessita de cura, para que nós viemos aqui sempre estar orando e estar buscando mais de Deus para a cura daquela pessoa. Para a cura de um amigo, de um parente, de um filho, de um pai, que hoje, no exato momento, eu estou com meu pai na UTI e estou com meu filho na UTI. Então, assim, está sendo um momento bem difícil, mas, graças a Deus, nós temos um alicerce, que é Cristo Jesus. Aí, no final, se der tempo, vamos estar orando uns 5 minutinhos, provendo a Deus aqui em oração, a cada a sua pessoa amada ou uma pessoa específica que tivermos em mente, para que estamos buscando aqui em oração. Temos aqui como introdução, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus realizou uma obra completa de salvação. Essa obra é efetivada pela cura divina. Nessa lição, veremos que o plano divino do Senhor, nosso Deus, desejou curar o teu povo para o alívio do sofrimento. Esse plano ocorreu de maneira poderosa no ministério de Jesus, sendo consumado no poder da obra do Calvário. Jesus Cristo cura sim. Olha para vocês verem, em todo momento, o autor da revista sempre está focando, Jesus cura, Jesus curou e Jesus curará.
vamos ficar sempre focado na cura de nosso Senhor Jesus Cristo. Tópico 1. Promessa bíblica da cura divina. Subtópico 1. A profecia missionária de Isaías 53. A profecia bíblica de Isaías 53 apresenta o Senhor Jesus como o Messias, o Cristo de Deus que foi pregado na cruz do Calvário para a nossa redenção. Isaías 53, 1, 3. Nessa forma, a obra do Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, os salvos também recebem cura das doenças por causa da obra do Calvário. Muitas vezes, sim, eu escuto e ouço as pessoas falando que nosso Senhor Jesus Cristo morreu para libertar-nos dos pecados, mas nunca fala sobre as doenças. Está conjugado, meus irmãos. É do pecado e das doenças. Sim, o nosso Senhor Jesus sofreu em nosso lugar, tanto o sofrimento físico quanto espiritual. E por isso, a obra da salvação é completa. Além disso, o evangelista confirma o cumprimento da profecia em Isaías do ministério de Jesus, Mateus 8,17. Vou voltar a ler só para frisar novamente para vocês. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Por isso podemos afirmar que Jesus salva e cura. Veja novamente, está voltando a frisar. Jesus salva, cura e liberta. Reconhecer Jesus como nosso Messias e Salvador. Um dos princípios que temos que estar perante essa profecia. Na profecia que devemos crer que nosso Senhor é o Messias. Amém. Para que não sejamos como para que Ele veio. Que Ele veio para Israel e Israel não o recebeu. Então, que possamos aqui crer que nosso Senhor é o Messias Salvador. Crer na obra completa na cruz. Colossenses 2, 13 e 14. Colossenses 2, versículo 13 e 14, por gentileza. Vamos ler todos juntos. Colossenses 2, versículo 13 e 14. A igreja pode ler todos juntos? E quando fostes mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. 14. 14. Havendo vindicado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Crer na obra completa da cruz. Esses dois versículos aqui já falam que isso aí foi cravado pela obra na cruz. Amém. Buscar a cura divina por intermédio da fé. Hebreus 11, 6. A igreja? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Vou repetir novamente. Buscar a cura divina por intermédio da fé. Se você não crê, se você não tiver a fé, você não sabe que o nosso Senhor é galardoador. Ora, sem fé é impossível agradar. Se você não ter fé, você não consegue agradar a Deus. Viver em obediência. João 14, 15. João 14, 15.
os meus mandamentos. Devemos que quê? Viver em obediência. Se me amais, se você não obedece, você não ama. Então, onde que fala? Se me amais, guardei os meus mandamentos. Então, mais um motivo, para amar a Deus, a gente tem que obedecer. Se a gente não obedece, é porque não estamos agradando e nem amando o nosso Senhor Jesus. Compartilhar o Evangelho, Marcos 16, do 15 ao 18. E disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não estará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Ou seja, quem crê, ama, confia, também vai compartilhar do Evangelho. Não fica guardando somente para si, vai compartilhar o Evangelho, que vai querer buscar almas para que esteja aqui junto a nós, para dar continuidade no Evangelho de Cristo. Subtópico 2. O cumprimento profético do ministério de Jesus. O texto bíblico de Mateus 8, 14 a 17, apresenta o Senhor Jesus curando a sogra de Pedro. Em seguida, ele recebe endemoniados e enfermos, expulsando os demônios que estavam escravizados pelos espíritos imundos e curando os enfermos que encontravam diante dele. O evangelista Mateus se referiu a esse episódio da seguinte forma: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Esse relato mostra que no plano da salvação de Deus levava em conta também a cura divina dos enfermos, conforme eu já tinha dito anteriormente. Pode ter um complemento, Mateus 9, 35. A igreja? Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Ou seja, o cumprimento profético de Jesus, ele fazia o quê? Ia de aldeia em aldeia, ensinando, curando e pregando o evangelho de Cristo. Amém? O ministério, subtópico 3. O ministro são chamados para orar e ungir os enfermos. Ao longo do Novo Testamento, os apóstolos e os demais líderes da igreja primitiva criam no poder curador do Senhor Jesus, de modo que o povo de Deus esperava receber a cura por meio da oração, acompanhada da unção do azeite por parte de ministros da igreja, e, se fosse o caso, também acompanhado de confissão dos pecados. Tiago 5, 14 e 15. Pode colocar depois aí, por gentileza. Assim, cabe como responsabilidade dos ministros de Deus ungir os enfermos com azeite e orar com fé por eles, quando o testemunho mostram que o Senhor Jesus ainda cura, para que se trata de uma obra consumada no Calvário. A minha igreja pode ler também? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Antes mesmo, e até mesmo quando chamar os presbíteros, ou o pastor, ou os representantes, os ministros da igreja, temos que ter fé no poder curador do nosso Senhor. Se não tiver fé de quem está recebendo a oração, tem que ter fé na pessoa que está orando pelo enfermo. Um dos dois tem que ter a fé para ser o canal de bênção na vida da pessoa. Hebreus 11, 1, por gentileza. A fé é o firme
certamente as coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Se você não vê, você crê? É a pergunta que eu faço para os irmãos. Muitas das vezes aqui, deixamos de acreditar porque não estamos vendo. No meu caso, no caso da minha esposa, que sempre estamos falando, porque a gente vê, se for olhar a questão medicina, se for olhar a questão médica do nosso filho, é impossível. Mas olhando por fé, pela ótica cristã, nós já vemos que nosso Senhor já está agindo grandiosamente na vida do Estevão. Outro tópico também, confessar os nossos pecados. Tiago 5,16. Muitas das vezes, até mesmo a igreja, meus irmãos, a igreja em união também move montanhas, como diz o ditado popular, que a oração do justo, veja no final, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Se orarmos em conjunto e orarmos em compartilhamento, assim, em amor um com o outro, isso move montanhas. O nosso Senhor vai comover e vai agir grandiosamente na vida de todos. Só uma observação. Tem pessoas, e hoje em dia, a gente tem que olhar a questão do mundo, estão vendendo óleo da salvação, óleo da cura. Temos que ter ciência que o óleo nada mais é que um símbolo. É o óleo que é ungido pelo pastor da igreja, que ele é orado em oração. Quando eu, mais o presbítero Felipe e os outros presbíteros, o presbítero Gerivaldo também, quando fomos separados, o pastor chamou todos nós, apresentou o óleo e orou junto a nós, todos oramos para o óleo, para que isso seja um simbolismo e que possamos passar e orar pelos enfermos. E não devemos também endeusar alguma pessoa ou alguém. Porque tem muitas das vezes que deixamos a fé em Deus para ser a fé na pessoa, que aquela pessoa cura. E se não for aquela pessoa, endeusando a pessoa, o homem, o ser humano, a gente fica endeusando a pessoa e esquece de quem realmente vai fazer a cura. Que ele é um intermédio, é um intermediário para Cristo Jesus, que ele faz o milagre, e nós somente somos um canal a Cristo. Temos como sinopse do tópico 1. A obra de Cristo no Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena. Olha, foi operada, vamos reler aqui novamente. Foi operada de maneira completa e plena, de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe a promessa da cura divina. Amém? Tópico 2. A origem das consequências do mundo. Subtópico 1. A origem das doenças do Éden. A origem das doenças, antes mesmo de dar continuidade aqui, quero perguntar para os irmãos, qual foi a origem das doenças no mundo? Onde? Quando começou? No céu? Foi por causa essa pergunta específica foi nós como seres humanos, não celestial. Então, deu início até mesmo no próximo tópico, que agora que a gente vai começar, a origem das doenças no Éden. Então, já para respondendo a pergunta já. A origem das doenças é a trágica consequência de remontam o alto das desobediências dos nossos primeiros pais, conforme relatado em Gênesis 3. O pecado do ser humano fez com que as enfermidades surgissem, acompanhadas de dor, sofrimento e morte. Por isso, conforme apresentados no primeiro tópico, a doutrina bíblica, cura divina, também como uma base a obra do Calvário. Pois, de acordo com a Bíblia, a verdadeira causa do advento das doenças é o pecado. Gênesis 3:1
7, 22 e 24. Esse aí eu acho que não tem necessidade de lermos, que já sabe qual foi as consequências e quem foi. As doenças e a origem maligna. Lucas 13, 16, por gentileza. Respondeu João a todos, dizendo: 13, 16. 13. E não convinha soltar dessa prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Porque eu quis focar em alguns versículos agora, só para demonstrar que tem casos e casos específicos de doenças, que não é somente, esse caso é a cura da mulher paralítica, é doença de origem maligna. Temos também exemplo de enfermidades que são permitidas por Deus, com propósito de manifestar a sua glória, que é João 9:3. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. A cura do cego de nascença. Tem também enfermidades que acontece por algo que por ato de Deus. Ele permite que acontece. No caso do rei Uzias, que teve lepra. 2 Crônicas 26, 19. Atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo ora perante ti. Também tem outras que servem para comprovar o caráter, como é o caso de Jó. Isso aqui eu não vou nem especificar, para não ter necessidade de ler um versículo. E tem doenças naturais, físicas, do nosso estilo de vida, que também, dependendo como você come, você vive, determinada doença cerebral, que isso aí é no caso das doenças do dia de hoje. Então também temos doenças atuais, que isso aí é dependendo do jeito que você vive, você contrai as doenças. Porém, todas as doenças é devido ao pecado, voltando novamente. Então, ou seja, tem doenças de origem maligna, enfermidades permitidas por Deus, enfermidades que acontecem por ato de Deus, tem outras que são para comprovar o caráter das pessoas e tem doenças também naturais. Amém? Subtópico 2. A consequência do advento das doenças. O pecado ocorreu de todas as áreas da natureza humana. Romanos 3, 9, 12. Por gentileza, depois coloca aí também, por favor. Romanos 3, do 9 ao 12. Em seus 9. Romanos 3, 9. somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Até o 12. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Ou seja, eu vou voltar ali novamente. O pecado corrompeu todas as áreas da natureza humana. Assim, uma das principais consequências do pecado, bem como do advento das doenças, foi a diminuição do tempo de vida do ser humano. A Bíblia revela que Adão viveu 930 anos, Sete 912 anos, Enos 905, idade dos outros importantes personagens bíblicos foi com o tempo diminuído. Gênesis 5, do 1 ao 32. Ao anunciar o dilúvio para Noé, Deus demarcou o limite da vida humana aos 120 anos.
Gênesis 6, 3 ao 13 e 2 Pedro 2 ao 5. O Salmo 90 afirma que uma expectativa de vida mais curta, a duração da nossa vida é de 70 anos, e se algum pela sua robustez chegar a 80 anos, é melhor deles a canseira e o cansaço, pois passa rapidamente e nós voamos. Salmo 90, 10. Fato é que o pecado e o advento das doenças do ser humano deve o tempo de vida diminuído. Ou seja, com as consequências do pecado e cada vez a humanidade pecando mais e mais e mais, nosso Senhor só foi diminuindo. Só foi diminuindo o tempo de vida. Pensa, antes mesmo do dilúvio, uma pessoa, nós conseguimos aqui obter 900 anos de vida. Ia chegar só o pó da rabiola, mas tinha essa expectativa de vida muito longa. E de acordo que vai desenvolvendo e vai aprimorando nós, a expectativa de vida só vai diminuindo. Hoje está de 70 a 90, conforme diz a Bíblia. Isso aí está mesmo a expectativa de vida do brasileiro também é nessa faixa de 60 a 70 anos. Então imagina daqui a uns anos, se continuarmos no mundo do jeito que está, a humanidade pecando cada dia mais, daqui a uns dias não vai passar de 30 anos. Subtópico 3. A proliferação de doenças. Ao longo da história humana, presenciamos a proliferação de diversas doenças. Basicamente, podemos classificá-la em duas ordens de existência, a física e a mental. De ordem física, temos as doenças cardíacas, diabetes, câncer, entre outras, que ceifaram muitas vidas. De ordem mental, temos Alzheimer, depressão, que gera suicídio, diversos outros transtornos, demências. Essas outras doenças afetam muitos dos nossos irmãos em Cristo, pois os crentes não estão imunes a elas. Vamos parar aqui um minutinho. Meus irmãos, tem muito crente que bate no peito, eu não vou morrer não, eu sou crente. Eu não vou morrer, isso pode acontecer, tô com câncer, o cara está quase morrendo, está de cama, mas pela fé dele ser tão grande, eu não vou morrer. E não procura um médico, não procura um especialista. Olha, temos que ter ciência que o nosso Deus cura. Mas, perante a isso, também temos que ter uma noção que temos também que procurar os médicos. Os médicos também, o nosso Senhor Jesus, Ele dá sabedoria para os médicos também, capacita-os e usa-os para nos curar. Não vamos deixar somente no crer e somente falar assim, não, eu sou crente, eu vou ser curado. A medicina não importa. Vamos colocar bem na nossa cabeça e frisarmos que não temos necessidade de estar caminhando juntos. Juntamente com a nossa fé, oração, jejum, mas também temos que crer que nosso Senhor também usa os médicos e capacita-os para nos curar também. Não vamos desamparar e desanimar por eles também não. Infelizmente, muitos incautos são ludibriados com falsas promessas de cura e por isso não procuram ajuda médica e que não poderiam ser tratados e acaba se agravando, conforme eu tinha dito anteriormente. É importante pontuar que a palavra de Deus ensina que o nosso corpo ainda não foi completamente redimido. Romanos 8, 23. A igreja? Não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O nosso corpo ainda é de carne e osso. Ainda não fomos redimidos completamente. Só quando Jesus voltar e nós formos com Ele. Por isso, não é incompatível orar por cura e também, ao mesmo tempo, buscar auxílio médico. Isso nada tem a ver com a falta de fé, mas com o zelo de que o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. Não sabeis que o vosso corpo é o
Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e que não nos foi provido. Ou seja, só recapitulando, por mais que cremos, por mais que buscamos a Deus, não vamos deixar de buscar os médicos, amém? Temos como sinopse 2, do tópico 2. As doenças tiveram sua origem na queda. Elas são uma consequência direta do pecado. Subtópico 3. Jesus Cristo cura sim. Novamente, você pode observar, quase todos os tópicos, sempre a revista está frisando bastante. Jesus Cristo cura sim. Subtópico 1. A cura divina faz parte do plano de Deus. Desde o Êxodo 15, podemos perceber Deus se revelando com o poder curador. No deserto com Israel, ele atuou como médico do seu povo. Pensa, meus irmãos, 40 anos no deserto, sem fome, sem sede, sem a roupa e nem os sapatos acabarem. Ainda não crê que nosso Senhor estava cuidando deles? Mas a reclamação era muita, né? A declaração divina, eu sou o Senhor que te sara, Êxodo 15, 26, só para não ficar somente nessa passagem. Êxodo 15, 26. E diz: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Vamos dizer novamente aqui, bem pausadamente. E disse, se ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus, se ouvires a voz de quem? E fizeres o que é reto diante de seus olhos, ou seja, vocês não pecarem e não praticarem o mal perante os olhos de Deus, e inclinares o teu ouvido aos teus mandamentos, ou seja, compreender verdadeiramente a palavra de Deus e escutar quando um sábio te dá algum ensinamento, que não seja jogado por fora. E guardares todos os teus estatutos, ou seja, novamente, guardar toda a Bíblia no seu coração. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti. Quem aqui pensa, vamos pensar aqui em união, se seguimos verdadeiramente tudo que está na palavra do nosso Senhor, será que Ele deixaria as enfermidades cair sobre nós? Deixaria, porque ele está falando do povo, diretamente para um povo. Deixa aí ainda, Nicolas. Porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque sou o Senhor que te sara. O Senhor sara, mas se seguirmos verdadeiramente todas essas palavras, não. Mas isso aí ele estava falando direto para um povo. Para o povo de Israel, ele não está falando diretamente para você? É sobre ti. Ou você acha que é somente para Israel, lá para o povo, para os hebreus, para o Egito? Nessa passagem é para ele, mas a gente aplica Aplica a palavra na sua vida. Você está expondo o que é o contexto no real. Quando foi dita essa palavra, mas aplica essa palavra no contexto atual. A gente tem que aplicar e crer, né? E engraçado, você quer, Cristiano? É que para você alcançar, não só isso, mas muitas outras coisas na palavra na nossa vida, né? A palavra de Deus ela é bem específica. Tudo é condicional. É condicional. Se ouvir, ou seja, é uma condição. Você tem que ouvir. Se fizeres, tu tem que fazer alguma coisa. E inclinar os teus ouvidos nos meus mandamentos, tudo é uma condição para que você tenha acesso a essa Uma via de mão dupla. A gente tem que saber, por isso que nosso Senhor, Deus, deixa para que nós escolhemos qual que vai ser as nossas escolhas. E é tão engraçado, esse Deus é tão maravilhoso, que tem uma passagem que diz, eu não sei de qual, o pastor pode até saber, que ele diz assim, tem o caminho da morte e o caminho da vida. Ou seja, é como A se porta o professor larga, a porta tivesse- estreita como se também, o da mesma professor forma. estivesse te dando uma
Mas se eu fosse você, escolheria a vida. Ele fala assim, tem o caminho da morte e o caminho da vida. Escolha, pois, a vida. Ou seja, Ele está continuando independente, ele está te ensinando e te está dando a opção correta. Mas com a palavra ele já diz, segue esse aqui. Segue esse, mas muitas das vezes vamos olhar assim, ou mudar a palavra, somos cabeçudos e seguimos diferente a palavra de Deus. Deixar patente o plano de Deus em curar pessoas, trazer alívio em suas doenças e sofrimentos. Esse plano divino fica muito claro no ministério de Jesus, que depois de curar pessoas, teve grande compaixão delas. Mateus 9, 35 e 36. E percorria Jesus Todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Olha para vocês verem. Nosso Senhor teve grande compaixão, por mais que elas andavam como ovelhas desgarradas. Temos que estar bem ciente aqui que o nosso Senhor tem tanta compaixão, que Ele deu a vida do seu Filho amado para que nós hoje estejamos aqui louvando e agradecemos o nome do nosso Senhor Jesus. Jesus cura, subtópico 2. O mesmo Senhor Jesus que curou nos evangelhos é o mesmo que cura hoje. Ele tem o poder curador. Eu já ouvi, assim, até pouco tempo atrás, de muitos falarem assim, nossa, mas antes tinha tanta cura, tinha tanto milagre, e hoje em dia não tem. Nossa igreja não vê milagre. É engraçado, né, meus irmãos? Eu, assim, igual a gente fica falando, às vezes um caso aqui, outro ali, a gente vê o milagre, vê o agir de Deus, mas parece que a fé dos antigos é mais forte que a nossa. Parece que o fervor de sermos um Pedro e João, que chegar na porta da igreja, tiver um aleijado e falar para ele, levanta e anda. Prata nem ouro eu não tenho, mas eu tenho a palavra do nosso Senhor Jesus, levanta e anda. O que está faltando para nós? A carta aos Efésios, né? Tenho visto as tuas obras e tudo que tens feito, mas tenho contra ti que não voltaste ao primeiro amor. Uma colocação que está na revista aí, que o senhor estava falando, até de Tiago 5,14, né? E ele fala que se alguém enfermo de vós, se chama quem? Os presbíteros da igreja, para que unge e ore, e a oração da fé sarará, curará o enfermo. Então, assim, a procura hoje dos presbíteros da igreja não tem mais. Eu posso dizer como presbítero, eu posso dizer que eu, nesse caso, eu aqui assim, nós como presbítero, eu, Felipe, o presbítero Genivaldo, eu nunca, eu vou falar nunca, ninguém nunca me convidou para orar. Ninguém nunca falou que estava enfermo, que precisava de oração. Sempre aqui, não sei se por nós estamos aqui debaixo também do pastor, sempre teve a procura do pastor e o pastor chama os presbíteros para orar em comunhão com ele. Mas específico de buscar os presbíteros para orar e pedir para ser ungido, eu nunca recebi isso. Mas eu não posso dizer pela boca dos outros, mas eu falando sobre a minha parte, conforme a palavra do pastor ter dito aqui agora, anteriormente. Eu lembro assim que na época que eu me converti, eu me lembro assim que tinha lá na cidade de São Rafael Saudoso, pastor Alonso, não sei se não era a dele. Nossa, aquele homem, ele era na cidade procurado quase como médico, porque lá não tinha hospital na época. Foi ele que fez seu casamento, foi?
E aí, assim, quando tinha alguém doente, procurava ele. E através dele, eu vi assim, muitos milagres acontecer. Na vida do meu irmão mesmo, os médicos deu para o meu irmão lá poucos dias de vida. E aí ele foi lá, orou para o meu irmão. O meu irmão hoje, para a honra e glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, assim, eu via essas coisas acontecer. Hoje, o Deus continua o mesmo, mas podemos perceber que a fé do ser humano, diferente. ela está muito distante do cumprimento bíblico. No fim do tempo, a fé, o amor de muitos esfriarão. Pastor, hoje em dia, quando a gente vai orar pelo enfermo, a gente já fala assim: se o Senhor quiser, o Senhor faz. Ou seja, eu estou tirando meu corpo fora. Se o milagre não for operado, mas não. E a fé? E a fé de quem está orando também? Cadê a fé de quem está orando? A própria pessoa que está orando não tem fé, ela... Quando Deus quer levar a pessoa, Ele leva. Porque esse pastor Alonso, o pastor está falando, ele estava em 4/20 e Deus já tinha falado na igreja que ia recolher um servo da igreja, do público. Ele estava em 4/20, Deus levou só ele, os outros 4 não deu nada. Não é para você ver. É Elias que falava, Foi, né, pelo sabe, poder da sabe. minha palavra. Não É vai Elias que também, falava, olha a fé que ele tinha, né? Ele nem falava em nome de Deus. Ele Quando falava Deus pelo fala, poder da Nosso Senhor deu autoridade. Deus. Deu autoridade para que nós possamos colocar as mãos sobre as cabeças e curar todos os enfermos. Então, da mesma forma que temos que ter fé em quem ora, também quem recebe a oração também tem que continuar tendo a fé. Por mais que a pessoa esteja sem fé na sua oração, você crê no nosso Senhor Jesus, porque Ele vai curar. Ele vai entrar em intercessão e vai fazer a obra. Nosso Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue, Mateus 19:22, cura hoje. O Jesus que curou o cego de Jericó, Mateus 14:46-52, cura sim. E Jesus que levantou a filha de Jairo, Marcos 5:35-43, levanta qualquer ser humano de sua enfermidade. Olha, levanta qualquer ser humano de suas enfermidades, independente da sua enfermidade. Jesus é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. O poder de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, está presente na vida da Igreja de Cristo, para curar toda e qualquer enfermidade, independente da enfermidade. Eu, igual estava comentando com vocês no princípio, às vezes, igual assim no meu caso, que eu estou escuta médico de um lado, médico do outro, fala que seu filho só vai sobreviver 6 semanas. Sua esposa vai abortar sua criança. Seu filho vai nascer, ele vai sobreviver. Se ele conseguir sobreviver para nascer, depois que nascer, vai sobreviver só 2 semanas, 1 semana, 2 semanas. Seu filho vai nascer, ele não vai conseguir respirar. Ele vai ficar somente por aparelhos. O pulmão dele não vai funcionar. Seu filho vai nascer, ele vai conseguir fazer uma operação somente com 1 ano de idade, para tirar em falas. O nosso Senhor Jesus trouxe meu filho, já nasceu, já tem 3 semanas, a cirurgia que era para 1 ano já fez no 2º dia de vida. O nosso Senhor Jesus que fala e cumpre, porque é o nosso Senhor, Ele já colocou ele para respirar 80%, sem depender de respiração. Eu creio no nome do Senhor Jesus, pela honra e glória do teu santo nome, daqui uns dias ele vai estar saindo daquela UTI. Pela honra e glória do nosso Senhor Jesus, porque Ele cura hoje, amanhã e eternamente. Pela honra e glória do nosso Senhor Jesus, eu profetizo na vida do meu filho que a cura daquele momento está sendo nesse lugar. Pela honra e glória do nosso Senhor Jesus, Ele cura eternamente. Ele não vai deixar de curar. Ele vai curar em todo momento. Ele vai contradizer aqueles médicos. Ele vai contradizer, vai provar para aqueles médicos que o Senhor meu, que eu sirvo, que todos nós servimos, Ele é o Deus dos deuses. Ele vai fazer milagre e vai continuar fazendo milagre sobre a tua vida. Oh, glória a Deus, aleluia. 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 Aleluia, Jesus. Eu creio, meu Deus, no teu nome. Aleluia, glória, glória. 11 horas da noite nós chegamos
Oh, louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Da mesma fé que eu e minha esposa estamos tendo sobre o nosso Deus, também da mesma forma que foi dito aqui na revista, não podemos confiar somente e deixar completamente nas mãos do nosso Senhor. Também temos que confiar que o nosso Senhor usa os médicos e usa aquelas pessoas, aquelas enfermeiras que estão naquele lugar, para estar cuidando dele o dia à noite. Porque sem eles também, sem a sabedoria que Deus coloca sobre as tuas vidas, ele necessita disso, de reforço. Ele necessita naquele momento ainda, neste momento, de estar aqui com os médicos ao seu redor. Então, vamos continuar confiando em Deus, no milagre de Deus, mas não vamos tirá-lo do hospital, porque ainda necessita de auxílio médico. Subtópico 3. O que podemos fazer para receber a cura divina? Há alguns princípios bíblicos que devemos acompanhar a vida de quem deseja experimentar a cura divina. Na palavra de Deus, vemos que é preciso crer que Jesus pode curar. É preciso confiar no poder de Jesus. Mateus 7,12. Também aprendemos na Bíblia que devemos pedir aos líderes da igreja local que orem por nós, ungindo-nos com azeite. Não deixemos de perseverar na fé em oração, pois nem sempre nosso tempo é o tempo de Deus. Também temos que focar nesse lado, meus irmãos. Muitas das vezes queremos o hoje, queremos que seja realizado tudo o hoje, para ontem. É igual, se fosse depender de mim e da minha esposa, meu filho já estava nos nossos colos agora. Mas nós não sabemos o processo. Nós não temos noção o que o Senhor ainda quer para nós. Não sabemos o que o Senhor ainda quer provar para aqueles médicos, que nós cremos que o nosso Senhor vai reagir e contradizer tudo o que eles falaram para nós. Então temos que também ter consciência que é no agir e no mover do nosso Senhor Jesus. E finalmente, não deixe de procurar auxílio médico, que tem tratamento para que confirme que a cura seja recebida, pois quer usando, abençoando os médicos, quer curando de maneira sobrenatural, Cristo cura sim. Eu separei 4 tópicos aqui, só para deixarmos aqui nos nossos corações. Primeiro, ter fé no poder de Jesus. Nunca vamos desacreditar do poder do nosso Senhor Jesus. Segundo, oração em apoio a líderes espirituais da igreja. Nunca deixe seu caso fora dos líderes da igreja. Vamos buscar sempre os seus líderes, os seus presbíteros, os seus pastores da tua igreja, para que está em união contigo em oração e perseveração. 3. Perseverar na oração. E 4. Buscar assistência médica. Independente de estarmos tendo fé em Jesus, orando e crendo que os líderes estão ajudando-nos em oração, perseverando em oração, não é somente entregar. Eu e minha esposa conversando hoje à tarde, questionamos um ao outro, será que estamos perseverando mais em oração? Será que não estamos dependendo mais em oração para o nosso filho? Isso foi falado hoje, eu e mais ela. Ou seja, continuar perseverando e também não deixar de buscar assistência médica. Temos como sinopse do tópico 3. A cura divina faz parte do plano do Redentor de Deus. O Senhor Jesus ainda cura. Amém. Temos como auxílio, só para finalizar aqui, eu vou entregar para a conclusão. Cristo continua curando na atualidade. Um dos grandes perigos da ênfase excessiva de cura é que pode eclipsar o evangelismo.
Esse período também pode ser influenciado da ordem de Jesus, para que as pessoas curadas manifestem em segredo. Muitas das vezes, conforme no Evangelho de Nosso Senhor Jesus, ele curava, porém falava para as pessoas não saírem espalhando, mas sim pregar da palavra dele. Muitas das vezes, as pessoas, até dando continuidade aqui, se vocês quiserem ler com o auxílio, muitas pessoas buscam a igreja somente para a cura. Estão deixando de seguir o Evangelho. A cura, sim, é para nós. Sim, nosso Senhor vai continuar curando nós. Porém, não podemos jamais deixarmos de seguir a Tua palavra. Jamais deixamos de seguir as Tuas ordens, os Teus ensinamentos. Então, vamos sempre que dando continuidade, tendo fé em nosso Senhor Jesus, continuar orando, perseverando e buscando sempre do nosso Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço aqui pela oportunidade. Quer que leia a conclusão? Deixar para o pastor fazer a conclusão? Eu vou ler a conclusão e o senhor faz a conclusão, então. Nessa lição, estudamos que a obra de Cristo no Calvário, nas grandes salvações, é a cura divina. Pelo nome de Jesus, podemos orar uns pelos outros para que haja experiência de cura divina. Vamos aqui repetir novamente aqui, ó. Pelo nome de Jesus, podemos orar uns pelos outros para que haja experiência de cura divina. Eu posso aqui, um companheiro aqui, está a esposa dele aqui, que é o presbítero Elias. Não sei se todos sabiam, mas ele estava comigo toda sexta-feira aqui na igreja, orando pela vida do meu filho. Então, assim, vemos a comunhão. Isso fora os que estavam orando em conjunto e em casa. Todo dia o presbítero Felipe chegava, estou orando para o seu filho, estou orando por você e para sua casa. O pastor quase todo dia me liga, e aí, como é que está seu filho, como é que está a gravidez? Estamos orando por seu filho. Devemos estar sempre aqui em comunhão, uns com os outros, para que haja experiência da cura divina. O nosso Senhor não mudou, Ele continua o mesmo. Por isso, devemos nos dirigir a Ele com humildade e fé perseverante, confiando e que Ele é poderoso para sarar enfermidades do seu povo. Volto a novamente dizer, Jesus Cristo cura sim. Amém. Eu agradeço, meus irmãos, pela oportunidade. Peço desculpa porque eu tenho uma acelerada por causa do tempo, mas Deus abençoe. Graças a Deus. Glória a Deus. Que aula maravilhosa. É muito bom, irmãos, aprender a palavra de Deus. E nós sabemos que o nosso Deus, Ele é o mesmo e Ele não mudou. As nações podem se mudar, podem se transformar, mas Deus, Ele não muda. E aprendendo nessa lição, eu pude perceber que a cura, nós ainda temos uma necessidade de cura, tanto espiritual, quanto na nossa alma, quanto no nosso corpo físico. Porém, o que nós devemos fazer é como aquela sulamita fez. Ela tinha uma necessidade muito grande, mas muito grande. E não era uma necessidade financeira. Ela tinha a necessidade de gerar um filho. E ali ela via que Eliseu, ele passava todos os dias. E ela foi observando o comportamento de Eliseu, a maneira que Eliseu andava, a maneira que Eliseu falava. E um dia ela resolveu a se abrir e falar com Eliseu qual era a necessidade dela.
E Eliseu entrou naquela casa e profetizou um filho. Mas aquele filho, ele nasceu. Ele cresceu, viveu alguns dias, alguns meses, alguns anos, e de repente ele morre. Quem ela recorreu novamente? O próprio Eliseu. Então, através de Eliseu veio a profecia para gerar o filho, e também, através de Eliseu, veio o milagre para ressuscitar aquele filho. Abrindo parênteses aqui, dizendo, ainda existe muitos homens e mulheres de Deus na face da terra. Sim, é verdade. Ainda existe muitos homens e mulheres que ora, intercede, tem fé e acredita que Deus pode fazer no nosso meio. Então o milagre na nossa vida, ele pode acontecer de várias maneiras, Deus reconhecendo a fé que nós temos para ser alcançado, e Deus reconhecendo a necessidade de cada um para que ele possa operar milagre. Nem todos os milagres Deus, ele aparece, mas sim, ele opera sem que apareça. Então, em todo tempo, Deus, ele está operando um milagre na nossa vida, em todo tempo, todo momento ele está operando um milagre. Às vezes, o nome dele nem é glorificado. Às vezes, nós glorificamos e exaltamos o homem e deixamos de exaltar a Deus, que é dono do milagre. Amém. E é por isso que a credibilidade da cura está cada dia mais ficando distante do meio da igreja. Porque hoje, um exemplo, se nós tiver alguém aqui que através dele, o paralítico andar, nós vamos esquecer que é Deus que está fazendo e vai colocar a nossa fé, o nosso crer, tudo na pessoa. E a Bíblia diz que Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. É verdade, aleluia. Porque o que ele faz, ele faz. Então o povo, conforme diz 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender e se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, olha o que Deus faz. E se converter dos seus maus caminhos, então eu vos ouvirei de onde? Aonde Deus está? E perdoarei o quê? E sararei a vossa? Olha que Deus lindo. Mas acontece que nós estamos hoje falando que nos arrependemos, mas não mostramos o arrependimento. Nós falamos que estamos orando, mas na mesma hora que nós estamos orando, nós já estamos irando. Então o ser humano, ele está num conflito mental, num conflito no coração, num conflito na fé. Quantos já não acreditam mais? Quantos já está apostado da fé, já não acredita mais? Mas ainda tem. Aleluia. Ainda tem. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a vossa terra. Tem cura, irmão. Tem cura no nosso meio. Eu acredito. Aleluia. Eu acredito na cura. Eu acredito.